Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Que Deus abençoe a todos vocês que estão assistindo, participando dessa programação. Eu queria falar com você, especialmente, que anda triste, abatido, reclamando, lamentando a sorte, lamentando a sua vida, você que tem vivido uma vida de desespero, você tem vivido uma vida insossa, sem graça, medíocre, e você diz assim, puxa Deus, por que tanta gente tem tudo, tanta gente é feliz, tem isso, tem aquilo, tem casamento, e eu me mantenho infeliz? Por que será que há essa enorme diferença entre nós? Por quê? Então você tem reclamado, você tem batido no peito, puxa vida, eu queria saber como eu posso mudar de vida, como eu posso ter uma vida nova, como eu posso começar novamente, porque eu sei que eu fiz muita besteira no passado, eu cometi muitos erros, mas eu apanhei, eu sofri. E será que eu vou ficar pagando pelos meus erros pelo resto da minha vida? É o que você pergunta. Então eu quero responder essa pergunta para vocês que estão vivenciando o inferno na sua vida. Olha só, você conhece a história de Abraão. Você sabe que Abraão foi o grande patriarca. Ele deu início ao reino de Israel, a nação, não só uma nação, a nação de Israel, mas por ele, Deus deu início a muitas nações na terra. E ele foi um homem abençoado, muito rico, riquíssimo, riquíssimo, podre de rico. E isso não era só. Sobretudo, Abraão era um homem feliz, porque ele era amigo de Deus. Ele era amigo. Primeiro, em princípio, ele era inimigo, mas depois ele tornou-se amigo de Deus. E como é que ele pôde mudar essa situação? Como é que ele deixou de ser inimigo de Deus para ser amigo? Ele era inimigo porque ele vivia no paganismo, na idolatria, ele idolatrava os ídolos, ele idolatrava as imagens, ele idolatrava os deuses daquela época. Na época dele havia o deus da fertilidade, o deus da agricultura, o deus da chuva, o deus do sol, o deus de tudo, o deus da terra, enfim, tudo. Ele era assim. Mas um dia ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Aí você pergunta assim, bispo, eu gostaria também de ouvir a voz de Deus. Eu gostaria muito de ouvir a voz de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus, mas eu não ouvi ainda a voz de Deus. Esse é o engano seu. Olha só, veja esse texto sagrado. Um dia, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei.
No versículo seguinte, ele acrescenta: farei de ti uma grande nação. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e farei de você a própria bênção. Quer dizer, primeiro, Deus, para que Abraão ficasse amigo dele, Deus deu as condições. Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Não mostrou naquele momento, mas Deus iria mostrar. Então, o segredo de Abraão para ser amigo de Deus e, consequentemente, ser abençoado, foi esse. Primeiro, ele obedeceu essa palavra de Deus. Deus mandou que ele saísse da sua terra, saísse do paganismo, deixasse o pecado, deixasse a terra de pecado que os seus pais viviam, deixasse tudo para trás e o seguisse, andasse segundo a sua direção, segundo a sua inspiração, segundo a sua voz. Então, você interrompe e me pergunta: mas bispo, eu não ouvi a voz de Deus. Pois Deus está falando com você agora. É isso mesmo. Se você não ouviu, você está ouvindo agora. Porque o que Deus falou para Abraão, ele também falou para mim. Ele um dia falou para mim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Então, essa saída minha da casa de meu pai, da minha terra, etc., etc., dependia de um ato de fé. Assim como também aconteceu com Abraão. Abraão também teve que tomar uma atitude de fé, porque ele estava crendo em alguém que ele não via, mas ouvia. Ele não estava vendo Deus, Deus não apareceu para ele. Deus falou, uma voz veio do alto e falou com ele. Abraão ouviu aquela voz e obedeceu. Eu também ouvi a voz de Deus através da palavra dele. Deus não falou comigo com voz audível, como fez com Abraão, mas falou comigo, não importa. Se falou com voz audível ou falou através da sua palavra, ele está falando. Ele fala com você agora, minha amiga, meu amigo. Então, o segredo de Abraão, que também é o meu segredo, é justamente esse. Nós deixamos os pensamentos para trás, nós deixamos os pecados para trás, nós deixamos nossas manias para trás, nós deixamos nossos costumes religiosos para trás e seguimos a palavra de Deus, obedecemos a orientação da palavra de Deus. Então, foi isso que aconteceu com Abraão. Ele tomou a decisão de deixar tudo para trás e sair da sua terra. E diga-se de passagem, ele estava saindo, deixando a sua herança para trás, que eram as terras de seu pai. Ele estava deixando tudo para trás, inclusive os seus familiares, seus parentes, tios, parentes, sobrinhos, enfim, aquela gente toda. E Abraão pegou a Sara, sua mulher, e saiu pelo caminho do deserto, sem saber para onde ir. Agora, pensa comigo, minha amiga e meu amigo, quanto sacrifício fez Abraão para deixar a casa do pai dele, a terra? Quanto que ele fez? Qual o sacrifício que ele fez? Porque quando você muda de uma cidade para outra, ou de uma casa para outra, você aluga com um caminhão de mudanças e ele leva as coisas. Mas Abraão não tinha caminhão de mudanças. Ele trabalhava com camelos, com burros, cavalos, animais. Então ele usou os seus animais para carregarem todas as suas tendas, tudo aquilo que ele tinha, os seus pertences. Você imagina o trabalho que Abraão teve, o sacrifício que Abraão fez para obedecer à voz de Deus. É muito forte, não é verdade?
Pois bem, eu também tive que fazer isso. Eu também tive que deixar a minha parentela. Eu já falei e vou repetir, porque fica bem claro isso. Eu não conhecia a palavra de Deus, não conhecia Jesus. Eu conhecia a religião, eu conhecia a religião católica. E eu era um católico devoto. Nem sempre ia na igreja, mas eu era católico, como todo mundo professa normalmente. Então, o que aconteceu? Eu tinha na minha mãe a minha deusa. Claro, eu não a considerava deusa, mas eu a amava acima de Deus. Eu a amava acima de tudo. Amar acima de Deus é amar acima de tudo. Eu a amava mais do que tudo. A minha mãe era o meu tudo. Eu amava o meu pai também. Meu pai era um homem rigoroso e tal, mas a minha mãe era aquela criatura doce, aquela criatura meiga, aquela criatura que quando falava, a sua voz tocava no coração dos filhos. Então eu era muito apegada com ela, muito apegada com ela. E quando eu li a palavra de Deus, que falava para amar ao Senhor Jesus acima da mãe, do pai, dos irmãos, dos filhos, marido, mulher, acima de tudo, eu entrei em conflito. Eu entrei num conflito grande. E eu fiquei praticamente 1 ano para tomar a decisão e obedecer a palavra de Deus. Então, naquele vai e vem, aquele chove não molha, a minha indecisão, eu fiquei naturalmente meditando, raciocinando se eu estava em condições de abrir mão da minha terra, quer dizer, das minhas tradições religiosas, dos meus costumes pessoais, da minha parentela. Quando fala parentela e familiares, deixar a parentela é deixar os pensamentos da parentela, porque se eu estava querendo me apegar ao Senhor Jesus de todo o meu coração, com todas as minhas forças, de toda a minha alma, eu tinha que abrir mão de tudo, simplesmente tudo, inclusive da minha própria vida, para seguir o Senhor Jesus. Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão também teve que largar tudo e foi por um caminho desconhecido, para uma terra desconhecida. E é essa a fé que agrada a Deus. Porque eu não vejo Deus, você também não vê Deus, mas você ouve a palavra dele tanto quanto eu. Todas as vezes que você lê a Bíblia, você ouve a palavra dele. É ou não é? Ele está falando com você. Agora, cabe a você a escolha de obedecer ou não. E Deus respeita a nossa escolha. Ele respeita os nossos gostos, as nossas preferências. Mas Ele, como Deus soberano, como Pai, que Ele quer o melhor para os seus filhos, Ele dá a direção. A direção dele é certa, é absolutamente certa, e vai dar certo, e vai mudar a vida da gente, e vai trazer uma vida abundante, próspera, abençoada. Mas nós temos as nossas escolhas também. Então fica entre as suas escolhas e a escolha de Deus para a sua vida. A minha escolha e a escolha de Deus para a minha vida. Ele fala, eu quero que você faça isso, mas eu fico reticente, então eu não posso querer tomar posse daquilo que ele tem prometido se eu não obedeço, se eu não dou o primeiro passo, o passo de fé. Essa é a fé inteligente. A fé inteligente não vai na base da emoção, ver para crer. Por exemplo,
Deus não mostrou nada para Abraão. Ele creu e depois de muitos dias, semanas, é que ele pôde ver a terra que Deus havia prometido. Compreendeu, minha amiga, meu amigo? A mesma coisa é conosco. Nós ouvimos a palavra de Deus. Ele fala: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Sai, sai, sai. Deixe os seus pensamentos fúteis de lado, a sua arrogância, seu orgulho, sua vaidade. Deixa tudo de lado e vai para a terra que eu te mostrarei. Quando a gente abre mão desse nosso todo, da nossa própria vida, do nosso eu, e seguimos e obedecemos a palavra de Deus, nós estamos agindo a fé. Então, Deus nos dá a fé. Sai daí. Isso é palavra de fé. Sai daí. Agora, você que escolhe obedecer esse sai ou não. Você que faz a escolha. O que você vai fazer? Você vai ficar ou vai sair? É você quem decide. Então, eu decidi sair. Eu decidi abrir mão do meu primeiro amor, que era a mamãe. Inclusive, quando eu me converti, ela ficou triste, porque ela me perdeu. Ela me perdeu, ela ficou triste, ela ficou assim, amargurada, porque ela já não era mais a minha rainha, ela já não era mais a primeira pessoa na minha vida. E ela ficou triste. E, por algum tempo, ela manifestou, esboçou esses ciúmes do meu Senhor Jesus. Mas depois ela veio se converter, depois ela veio compreender que eu tinha feito a escolha certa. Jesus disse assim, presta atenção, minha amiga, meu amigo, aquele que ganha a sua vida, perde-a. Mas aquele que perde a sua vida por minha causa, pela minha escolha, pela terra que eu estou mostrando, esse ganha a sua própria vida. Graças a Deus. E foi isso que aconteceu com esse testemunho que nós vamos passar agora. Vamos assistir. Olá, eu sou Patrícia de Carvalho. Minha avó serviu, né, a Casa dos Encostos, como também minha mãe, embora minha mãe não gostasse do espiritismo, não gostava de macumbaria, mas eu sempre presenciava, desde menina, minha mãe na frente, às vezes, de uma TV, manifestando com entidades do nada. E dali aquelas entidades vinham e davam todo um receituário para que nós pudéssemos desenvolver determinados rituais. Cada uma dava o seu nome, cada uma falava aquilo que queria, trazia suas petições. E nós, na época, não tínhamos nem sequer dinheiro para comprar coisas para nós mesmos. Porém, nós tínhamos que nos virar para poder dar para as entidades aquilo que outrora elas estavam pedindo. O meu lar era completamente destruído, não havia harmonia, união, pelo contrário, minha mãe era uma mulher extremamente nervosa, ciumenta, e meu pai, um homem alcoólatra, desequilibrado, envolvido com a jogatina. Não se tinha dinheiro, não se tinha trabalho. A nossa vida era um lar desarmonizado, um lar muito pendente em todos os sentidos. Muita miséria, nós tínhamos muitas misérias. E assim, eu fui criada de casa em casa de parentes, de avós, tias, tios. Sofri um abuso aos meus 6 anos de idade e dali, ao mesmo tempo, eu fui aprendendo através das entidades
todos os fundamentos do mundo espiritual. Eu já carregava comigo depressões, eu já carregava amarguras de espírito, solidão. Em cada casa por onde eu passava, eu às vezes encontrava revistas pornográficas nas quais eu também me envolvia. E isso foi despertando em mim o lado pornográfico. Eu passei a ter sede de pornografias. Mesmo sendo uma mulher, eu passei a ter esse lado que eu tinha uma gula sexual por conta de tudo isso que eu vivenciei. Eu cheguei ao ponto do meu envolvimento com os espíritos, eu fazer um ritual, desenvolver um ritual dentro do meu próprio útero. E também fazer um pacto, tá? Com um punhal de uma determinada entidade, com o coração fechado e o meu sangue íntimo. Eu cheguei a passar, depois disso, a ter desejos por animais. Eu passei a ter uma vida muito pesada, muito carregada. E ainda assim, eu era separada para prestar a chamada caridade. Eu era um tipo de pessoas que todos os dias eu pedia para morrer. Eu não tinha alegria, eu não tinha vontade de existir. Eu tinha um mal muito grande dentro de mim. Para algumas pessoas, ter um casamento, casar é fácil, mas nem para mim isso não era, porque eu estava designada a viver uma vida promíscua, de prostituição no mundo. Eu estava determinada a viver uma vida cheia de enfermidades, de doenças, porque até então eu era uma pessoa doente, eu não sei em que parte do meu corpo eu não tinha doença. Eu era uma pessoa em todos os aspectos, de dentro para fora, totalmente desequilibrada, perturbada, uma pessoa pesada, cheia de carregos e sobrecarregos. Eu cheguei assim na Igreja Universal. Eu fui uma mãe pequena, eu fui uma filha dos encostos, eu fui uma mulher pactuada, uma mulher que tinha um carrego muito grande, com um coração muito pesado, cheio de ódio, de mágoa, de rancor, por todas as adversidades, situações que eu vivenciava. Eu odiava a Igreja Universal por conta de ouvir meus familiares falando sobre a Igreja Universal, que o bispo era ladrão, e eu odiava muito a Igreja Universal num todo, e principalmente o bispo Macedo, por conta do meu avô. Meu avô, eu era muito ligada a ele era dono também de um terreiro, e ele falava muito mal do bispo. Ele dizia que tinham duas coisas que ele odiava na terra, e uma delas ele citava explicitamente, que era o bispo Edir Macedo. E eu, por conta dele, eu passei também a acreditar que o bispo Macedo era um homem mau, um homem muito mau. E eu tinha também essa raiva, esse preconceito. Eu cheguei a falar que a Igreja Universal ela era o caminho para ir para o céu, mas o bispo Macedo era o pedágio. E que ninguém entraria no céu se não pagasse ao bispo para ter um pedacinho nos céus. Mas foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Minha mãe e minha irmã lutaram por mim e, através dessa luta, um dia eu liguei a rádio, né? E o bispo Macedo, ele estava dando aí uma palavra. E naquele momento, algo dentro de mim mudou, algo dentro de mim, sabe, veio dizendo, olha, você vai hoje na igreja, você vai entregar a vida para Jesus e a partir de hoje a sua vida vai mudar. Então, assim, eu não fui transformada, né, porque eu ouvi dos outros, não. Eu ali tive um poder, algo que veio dentro de mim naquele momento e já colocou um querer, uma novidade na minha vida para que eu pudesse acreditar na vida. Então, ali naquele momento, naquela palavra, eu disse, não. Eu vou nessa igreja hoje, hoje eu vou buscar esse Deus e eu vou entregar a minha vida para Ele. Então, quando eu saí da minha casa, eu já fui determinada. Eu fui determinada para entregar a minha vida para o Senhor Jesus. E eu busquei, eu me entreguei, eu me rendi. As mentiras que a mídia falava sobre o bispo Edir Macedo, para mim, não tiveram mais fundamentos. Passaram não mais a ter valor nenhum. Qualquer palavra, qualquer coisa que vinha de encontro para denegrir, defamar a Igreja Universal, o bispo Macedo, eu não tinha como dizer, não, ele é verdade, porque aconteceu diferente comigo. Eu fui transformada. E eu passei a receber a presença de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da vida, o Espírito da morte, ele saiu. O Espírito que me manipulava, que me jogava para baixo, ele saiu. E eu recebi a presença do Espírito Santo, eu fui transformada da água para o vinho.
E através dessa transformação, eu passei a querer viver. Eu passei a querer ter uma vida dentro de mim e do lado de fora diferente. Eu passei a lutar pelos meus ideais, eu passei a ter ânimo, eu passei a acreditar em mim, eu passei a ser uma pessoa diferente de tudo que até então eu havia sido. Eu passei a ter a paz, consegui encostar a minha cabeça no travesseiro e dormir, descansar, coisas que eu não dormia, eu não descansava. Eu era uma mulher desassossegada, que vivia nas madrugadas, em cemitérios, em praias. Eu vivia fazendo trabalhos, ebós, rituais. As entidades me chamavam na cama, no leito, para me pactuar com elas. Então eu não tinha uma vida própria, eu tinha vícios. E tudo isso, o Espírito Santo, ele me limpou, ele me libertou dos traumas, das dores, das marcas, de uma vida intranquila. E hoje eu passei a ter vida, eu tenho vida dentro de mim. Hoje eu sou feliz, eu tenho a minha família, eu sou casada, 28 anos. Eu não precisei trocar de marido, eu lutei pelo meu esposo. Hoje nós temos uma vida feliz, hoje eu amo e sou amada. Hoje eu tenho uma vida que eu não passo fome, eu tenho casas, eu graças a Deus, eu tenho a paz de Cristo dentro de mim, eu tenho a saúde, eu não carrego enfermidades no meu corpo. Então, eu posso falar de um Deus, de um Espírito Santo que agiu realmente de dentro para fora e que vai fazer muito mais, porque enquanto eu estiver viva e estiver nele, ele é um comigo. O Espírito Santo para mim, hoje, é o meu melhor amigo. Eu não recorro a homens para nada. Eu busco em tudo ter a companhia do meu melhor amigo. Ele é o meu amigo de verdade. Ele é meu pai, meu companheiro, meu marido. Ele é o meu tudo. A força que me renova cada dia, que me guia, que me dá essa paz. Ele é o meu tudo. Sem ele, eu não existo. O Espírito Santo, ele ilumina os meus caminhos. Depois que eu recebi o Espírito Santo, a minha vida ela foi transformada. O meu interior, ele foi transformado. E hoje, eu vivo em alegria, eu tenho paz. Hoje, ele é tudo para mim. Ele é tudo que eu possuo, ele é a minha maior riqueza. Não existe tesouro maior para mim que não seja o Espírito Santo. Então você vê que aconteceu com a Patrícia, que era mãe de santo, que tinha herdado isso dos seus pais, dos seus avós, etc. Aconteceu com ela o que aconteceu comigo. E foi o que aconteceu com Abraão. A Patrícia teve que deixar a macumba, teve que deixar a bruxaria, teve que deixar de ser mãe de santo para ser filha de Deus. Muito legal, né? Ela teve que deixar os encostos, ela teve que abandonar aquela vida inteira de prostituição, de pornografia, de sujeira, pacto com o diabo, essas coisas mais. Ela teve que deixar aquela vida, aquelas tradições, aquelas manias. E ela fez um pacto com Deus e recebeu de Deus a bênção das bênçãos, o Espírito Santo. Então, depois que a pessoa recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ela se torna feliz. Mas para receber o Espírito de Deus, ela tem que deixar sua terra, casa de seu pai, seus familiares, ela tem que deixar os seus pensamentos passados, ela tem que deixar sua religiosidade para trás, ela tem que abrir mão da sua religião. Não tenho dúvida disso. Ela tem que abrir mão das suas tradições. Bispo, então eu não vou abrir mão. Então, nada feito com Deus. Deus não pode fazer de você ou de nós uma nova criatura com a vida velha dentro de nós. Nós não podemos ter duas vidas, a boa e a ruim, não. Ele dá uma vida nova.
transformada. Inclusive você vê uma mulher que foi usada e abusada aos montes, tinha marcas no corpo do inferno. E hoje tem uma família. E quantas moças que estão assistindo aí, homens também, que dizem, puxa, eu não tenho marca, eu não fiz pacto com o diabo, eu não servi o diabo, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. E não tenho uma família, eu não tenho um lar, eu não tenho um casamento. Eu tenho um marido, mas não tenho casamento. Eu tenho uma esposa, mas não tenho casamento. Eu não tenho vida. Porque é o inferno. Toda vez que eu chego em casa, a minha mulher vem enchendo o saco, vem falando. Você chegou tarde, você bebeu, você não sei o que, onde você esteve, etc. Pô, pera lá. Ninguém aguenta. Homem nenhum aguenta. Da mesma forma é a mulher, coitada, que é dedicada ao seu lar, dedicada ao seu marido, e quando ele chega embriagado. Pô, pera lá. Então, você, de repente, é essa criatura que vive um pequenino inferno dentro da sua casa. Do lado de fora da sua casa, no trabalho, já não é fácil. Mas quando você chega em casa, se torna pior. Minha amiga, meu amigo. Abraão deixou a sua terra, suas propriedades, deixou sua parentela, seus familiares, pegou a sua mulher e foi para a terra que Deus havia mandado. E é isso que Deus fala com você. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaque perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. Proverá. Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. 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 Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: Abraão, não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes
proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Na matemática, quando alguém divide com outra pessoa o que possui, automaticamente passa a ter menos do que tinha. Mas na matemática divina é totalmente diferente. Nesse caso, a divisão resulta na multiplicação. Quando nos despojamos do que temos para ajudar os necessitados, Deus acrescenta muito mais em nossas vidas, e não somente com bênçãos financeiras. Se você tem sido abençoado e deseja ajudar o trabalho que a Universal realiza, poderá se tornar um mantenedor mensal do Templo de Salomão. Com a sua ajuda, os custos serão aplicados na manutenção e organização da Casa de Deus. Você pode fazer a sua doação por transferência ou depósito bancário, de forma rápida e segura, pelo Bradesco, agência 3396, dígito 0. Conta corrente 15250, dígito 1. Ou ainda pelo Banco do Brasil, agência 1911, dígito 9. Conta corrente 206577, dígito 0. Faça sua contribuição e seja uma coluna da Casa de Deus, uma forma de expressar a sua fé crendo nessa promessa. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Meu nome é Cecília Rosati, né? E a minha infância foi muito complicada. Meu pai era alcoólatra e minha mãe ia muito em terreiros para tentar tirar a bebida do meu pai. Então tinha muita confusão dentro de casa. Meu pai fazia, arrebentava tudo dentro de casa. Então foi uma infância muito complicada, né? Quando ele faleceu, começou assim a ser mais complicado ainda, porque não tinha uma figura de homem dentro de casa. Depois disso, minha mãe se tornou budista e não quis ir mais para nenhum terreiro. Só que eu gostava do toque, eu gostava das entidades, eu gostava de ouvir as entidades falar. Então, quando eu fiquei maior, me tornei mais aos 18, 19 anos, eu comecei a ir. Mas fiz as catulações no corpo, fiz o pacto, né, com o próprio diabo, porque a gente sabe que é um pacto com o diabo, que não é um pacto com Deus, né? Então, quando foi em 2009, eu fiz um pacto com um pessoal que era da África. Então, eu fiz o santo dentro de Ifá, que foi dentro da África. Então, foi ali que eu comecei. Eu achei que eu ia ganhar muito dinheiro. Eu comprei uma chácara na Serra e quando eu comprei essa chácara, eu já comprei ela preparada, que era para que eu fosse uma sacerdotisa dentro de Ifá. Jogar os búzios, fazer ebós, fazer todos os trabalhos de magia dentro de Ifá. Nós usamos muito o vodú, né? O vodú ele é usado para quê? Para você fazer amarrações. Então, assim, as pessoas que me procuravam eram pessoas que queriam ter amor. Amor, quer ter uma pessoa, então eu fazia esse vodú. Outras pessoas procuravam para dinheiro, né, para ganhar dinheiro. Outras pessoas para tirar as pessoas da prisão, filhos ou esposos, né, que estavam presos. Então, eram feitos trabalhos, né, com bichos. Muita gente vinha procurar. Procurava assim, eu quero fazer um trabalho para tirar, para matar. Eram trabalhos pesados, com bode, com galinha de Angola, galinha, galo, e entregue na penitenciária, entregue nas encruzilhadas, entregue na linha de trem, e dentro das cachoeiras, nas matas. Então esses eram os trabalhos que eu fazia. Minha vida era desgraçada, porque eu não tinha paz, eu não dormia. Eu tinha, assim, um vazio muito grande, eu era uma pessoa desequilibrada, não tinha paciência com nada e com ninguém, arrumava confusão em todos os lugares que eu entrava. Havia dor de cabeça,
dor nas costas, dor na coluna inteira, não dormia, eu não dormia, realmente eu não dormia. Eu dormia muito pouco e acordava muito cansada. No que eu vendi a chácara, que eu fui tirar tudo que estava na chácara, primeiro eu bati meu carro num toco de árvore dentro da chácara, coisa que nunca tinha acontecido. A segunda coisa que aconteceu foi quando eu abaixei para pegar uma caixa de ferramenta, eu não andei mais. Ali naquele momento eu vi, eles não me largaram, realmente eles não me largaram. Aí eu falei, agora ou é tudo ou é nada, porque agora eu vou ter problemas, porque ou eles vão me matar, ou eu vou ter que sobreviver de uma forma. No dia que eu vim, eu comecei a dormir. Eu me tornei uma pessoa mais ponderada, sem brigar, sem xingar, sabe, não beber. Eu fui deixando tudo, as amizades, tudo. Eu deixei tudo aquilo que realmente não era de Deus na minha vida. Quando eu ouvi falar do Espírito Santo, eu queria esse Espírito para mim. Porque eu já tinha tido o Espírito do diabo, que foi uma derrota na minha vida. Então eu queria esse Espírito de paz, de alegria, sabe, de prosperidade, de ter uma paz interior mesmo, porque eu não tinha. Então eu queria esse Espírito para mim, o Espírito de Deus dentro de mim, para que eu tivesse força mesmo, porque eu tinha que lutar todos os dias contra o diabo. Assim como eu me preparei na época, né, dentro da macumba, dentro do candomblé, eu tive que me preparar muito mais para receber o Espírito Santo. Foi quando eu comecei a entender, foi nas leituras dos livros, de todos os livros da igreja. Eu comecei a ler muito, para me entender como que eu poderia receber o Espírito Santo. Então, assim, eu fiz um pacto com Deus, ali no altar. E Deus, Ele falou comigo, que Ele estava comigo, que estava ali naquele momento e que não sairia da minha vida. Uma felicidade, uma paz, sabe, uma paz muito grande, sabe, de você saber que ali dentro você tem Deus. Então Deus, assim, Ele foi maravilhoso na minha vida, porque minha vida, ela transformou completamente. Eu me transformei em uma outra pessoa, uma pessoa que tem uma centrada. Eu sei aquilo que eu preciso na minha vida e aquilo que eu tenho que fazer na minha vida. Porque sem Deus, sem o Espírito de Deus, eu não consigo nada. Porque a minha alma eu entreguei para Ele. Porque na época a minha alma estava na mão do diabo. E eu sei que o diabo hoje ele não consegue. Mas as coisas que ele conseguia colocar ainda no meu caminho, mesmo saindo de dentro da vida que eu levava, ainda tinha muitas coisas que aconteciam comigo, mas hoje o diabo ele não consegue me pegar mais. Minha vida era sem explicação, nem eu mesmo entendia. Quando algo acontecia, ó meu coração, que não sabia. Para muitos eu não tinha solução, para mim só um milagre. E o milagre aconteceu enfim. Jesus me deu a mão, sorriu pra mim, pois o meu futuro agora eu sei, estava nas mãos do meu Rei. Ele nunca me deixou, minha vida transformou. Pois agora sou feliz, não mais vivo em solidão. Jesus Cristo me salvou e me deu o seu perdão.
força. Para mim só um milagre, e um milagre aconteceu enfim. Jesus me deu a mão, sorriu pra mim. Baixe agora em seu tablet ou smartphone o aplicativo da Bíblia Fiel com as anotações de fé do Bispo Macedo. Na palma da sua mão, navegue no universo da Palavra de Deus onde você estiver. Faça anotações, pesquisas e compartilhe essas inspirações com amigos e familiares. Disponível para todas as plataformas. Baixe o aplicativo da Bíblia Fiel com as anotações de fé do Bispo Macedo. Acesse agora bibliafielcomentada.com. Meu nome é Mércia. Tenho 54 anos, trabalhei por 27 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo e como sargento, hoje como aposentada como sargento, e atualmente eu trabalho como corretora de imóveis. Eu odiava, na realidade eu odiava evangélicos em geral e tinha um certo preconceito com a Igreja Universal. O pouco conhecimento que eu tinha, e o único conhecimento que eu tinha era o que a mídia mostrava pra gente. E o que ela mostrava para mim, ao meu entendimento, que eu entendia, é que na igreja evangélica só tinha ladrão, principalmente da Igreja Universal. Macedo foi cercado por polícia. Na realidade, eu me encontrava no fundo do poço, né? Em todos os sentidos, em todas as áreas da minha vida. Mas trabalhando num plantão de vendas, uma corretora amiga minha, e ela vendo, né, as minhas reclamações, né, com família, da família, de financeiro, de saúde, do meu marido. Então eu reclamava muito, eu passava algumas reclamações para ela, ela me via uma pessoa triste, né, e eu focava muito no trabalho, né. E o que eu fazia? Eu saía de casa às 7 da manhã, voltava às 11 da noite. Então eu não tinha prazer nem de ir para casa. Então eu fiquei focada muito no trabalho e ela via que eu era daquele jeito, né? Aí ela começou a falar comigo e ela sabia do meu preconceito. E ela falava de IURD, a Igreja Universal IURD, né? Ela falou, vamos na IURD, né? Eu falei, mas que IURD é essa, né? Aí falou, vamos lá no Templo de Salomão, é lá no Brás, né? A gente faz uma divulgação do empreendimento lá por perto e depois a gente vai lá dentro. E eu não queria entrar dentro do templo. Aí eu falei, tá bom, então vamos lá, né? Aí a gente entrou, aí tem aquela música bem branda, né? No começo das reuniões. Nossa, eu sentei naquela cadeira tão confortável, né? Porque depois de um dia estressante, debaixo do sol ali, divulgando o empreendimento, né? Aí já no primeiro dia, no primeiro instante, eu me senti bem ali dentro. Eu senti uma paz muito grande, uma tranquilidade, sabe? Assim, aí eu já gostei de ficar lá. A princípio eu já gostei. Aí teve um instante que eu senti necessidade de vir sozinha. Eu nem esperei ela chamar e nem falei para ela que eu vinha. Aí eu vim para cá. Foi tão incrível que foi no dia que o Bispo Macedo estava na reunião e ainda eu tinha o preconceito. Aí quando ele apareceu, eu sentei na cadeira. Eu sentei e cruzei os braços. Aí eu falei, não acredito, né? Fiz assim. Aí ele começou a falar, né? Aí ele falou assim, você que tá com a tua vida destruída, que tá assim, falou, né? Aí eu falei, né? Aí eu falei, ele vem até aqui na frente, né? Aí eu falei, aí aquele negócio, vou, não vou. Aí eu fui até lá na frente. Olhei ele de pertinho ali, olhei no olho dele e ele olhou no meu olho. Ele falou 2 palavras que eu vou guardar pro resto da minha vida. Que eu tendo essas 2 palavras foi o que me ajudou e me ajuda e eu acho que vai me ajudar o resto da minha vida. Ele falou de humildade e de sacrifício. É só isso que a gente precisa. E ele mostrou humildade lá. Ele mostrou quando ele ajoelhou, com a boca quase no chão ali, ó. Pediu para abençoar todo mundo ali.
tinha 10 mil pessoas ali, são 10 mil cadeiras. E eu olhei e falei, meu Deus, será que tá todo mundo errado aqui, só eu tô certa? Aí eu vi que realmente ele era uma pessoa admirável. Eu admirei ele naquele momento, pastor. E eu falei, não é que é verdade mesmo? Uma pessoa humilde, ele tá pedindo para abençoar todo mundo aqui. Tá pedindo para me abençoar, eu que recriminava ele. Eu que recriminava a igreja. Quem sou eu aqui? Eu pensei, olhei para todo mundo ali, sabe? Muita gente. Eu me encontrei, né? Depois de 3 anos que eu tô aqui, tô engatinhando ainda. E eu sou muito grata, eu tenho uma gratidão muito grande, porque hoje eu sou abençoada. Eu era doente, pastor, eu tinha dores de cabeça, eu tinha insônia, sabe? A gente pagava aluguel, eu aposentada, eu tenho trabalhado 30 anos, né? E me aposentei, eu pagava aluguel. Sabe, a gente não tinha nada, a gente estava com o salário todo tomado em empréstimos, em dívidas, sabe? Então eu era doente, meu casamento era fracassado, né? Financeiro, a minha casa era um inferno, tanto que eu não ficava em casa, eu saía de manhã, chegava à noite. Então hoje a minha casa é um pedaço do céu. Com certeza eu desafio. Se a pessoa estiver nesse estado, se você que, por exemplo, a pessoa que estiver no fundo do poço, faz esse desafio, vem aqui. Por 27 anos trabalhei na Polícia Militar e nunca que eu tivesse atendido uma ocorrência ou uma reclamação de alguém que tivesse sido roubada, que tivesse sido extorquida, né, pela Igreja Universal. Então, foram tantos anos trabalhando, inclusive em atendimento de ocorrência, em atendimento ao público, e nunca veio até a mim uma reclamação de alguém que tivesse algum problema, né, nesse sentido, com a Igreja Universal. Eu vejo o tempo que eu perdi, porque levou 50 anos, né, para mim conhecer, né, o Deus vivo, né, porque através da igreja. Então hoje eu quero aproveitar todo minuto. No Brasil, há mais de 60 milhões de endividados, 13 milhões de desempregados e 7 milhões de desalentados. Pessoas que estão desempregadas, mas que desistiram de procurar emprego. O tempo passa, as dívidas chegam e o desespero aumenta. Se essa tem sido a sua situação, se as dívidas apertam o seu coração e o desgosto de achar um novo emprego tem desanimado a sua vida profissional, neste domingo, em Uma Universal, você que está desempregado, endividado, com a corda no pescoço, vamos realizar um forte clamor e determinar uma resposta de Deus para que as portas de emprego sejam abertas na sua vida. Traga sua carteira de trabalho, o valor da sua dívida e venha com fé, neste domingo, no grande clamor para os desempregados e endividados. No Templo de Salomão, às 6 horas, 9h30 e 18 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em Uma Universal. São tantas coisas pra te pedir, meu Senhor. Ó, meu Pai querido e amado, bendito seja o teu nome, meu Senhor. Quantas Mércias, Andressas, Patrícias estão nesse momento participando dessa oração em prantos, num desespero. Mas o Senhor é tão justo, tão bom, tão misericordioso, que o Senhor lhes tem dado a oportunidade de mudar essa situação quando elas deixarem o seu habitat e chegarem até um templo da Igreja Universal do Reino de Deus para receber aquilo que o Senhor nos tem dado. Ó, vem Espírito Santo conduzi-las até o teu templo, até o teu altar, para que pela fé
a fé no Senhor Jesus, suas vidas venham ser transformadas. Eu te peço por todo o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Depois de tantas lutas, dores e sofrimento, diante de tantos fracassos, lutando com... Então, minha amiga, meu amigo, eu gostaria muito de ajudar você, mas eu não posso te ajudar aí onde você está. Você tem que vir aqui. Você tem que sair do seu lugar. Como Jesus falou com Abraão: sai da tua terra e eu te abençoarei. Sai da tua casa, diz o Senhor Jesus para você, e eu te abençoarei. Venha no meu altar e eu te abençoarei. Fique com Deus. Até lá. Já bati em muitas portas e a resposta não me veio. E agora clamo a ti, pois tu és verdadeiro. A vida está sem sentido, não compreendo mais nada. Senhor, vem ajudar-me nesta longa caminhada. Oh Deus, quanto eu preciso de uma resposta sua. Inclina os seus ouvidos e responda-me agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, ouça agora a minha oração. Responda, meu Pai, só tu podes compreender-me. Oh Deus, quanto eu sofri tentando achar um rumo certo. Busquei tão longe aquele que esteve sempre tão perto. Agora estou feliz, pois enxugaste o meu pranto. Senhor, recebo de ti forças e me levanto. Meu Deus, sinto um alívio dentro da minha alma e tenho certeza que agora muda toda a minha história. Vinde a mim todos os cansados, que eu vos aliviarei. Assim diz tua palavra, Senhor e grande Rei.